Olá, tudo bem? Aqui, doutora Fernanda, e hoje eu vim trazer a minha história. Eu vim contar para vocês quem sou eu, numa conversa um pouco mais informal do que a gente está acostumado. E eu quero introduzir, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu falo e dar um contexto para os futuros assuntos que vêm dentro desse canal. Bom, eu me chamo Fernanda Lima, sou dentista, cirurgiã dentista, formada há 10 anos e há 10 anos também eu tenho consultório odontológico. Atualmente eu só trabalho aqui, mas eu percorri um longo percurso até chegar onde eu tô hoje. Nesses 10 anos, diversas coisas aconteceram dentro desse consultório odontológico. Não faz 10 anos que eu estou necessariamente dentro desse consultório odontológico. Eu já passei por alguns outros, já trabalhei para outras pessoas, já trabalhei em PSF, já trabalhei com porcentagem, já trabalhei com diária, já trabalhei em todos os turnos que você pode imaginar, já trabalhei em urgência dentro de hospital. Enfim, eu quero trazer um pouco aqui nesse canal a minha experiência dentro da odontologia. Eu quero dar um pouco de contexto de quem eu sou para vocês conseguirem entender um pouco melhor os conteúdos que vêm a seguir. Então, bora lá. Eu me formei em 2011, no comecinho de 2011. E quando eu me formei, eu já tinha a plena certeza de que eu iria para essa área de consultório. Eu seria uma dentista clínica. Eu também já sabia a minha especialidade, eu sabia que eu queria trabalhar com ortodontia, que é a minha especialidade. E isso foi muito bom para mim, porque no final da faculdade, ali no último ano, eu já direcionei todas as minhas forças, né, na questão da clínica, no TCC, nos projetos que eu trabalhei, tudo mais voltado a essa questão da ortodontia. O que facilitou bastante o processo, porque, por exemplo, na faculdade que eu me formei aqui em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, ou Unifor, existe um projeto chamado Projeto de Ortodontia e Ortopedia Facial. E dentro desse projeto eu aprendi muito com a doutora Cristiane Spanos, que era ela que gerenciava esse projeto. E nesse projeto eu já tive muito contato com ortodontia, com ortopedia. Ela ensinou a gente a fazer planos de tratamento. Então, ainda na faculdade, no último ano de faculdade, eu já aprendi a fazer planejamento, eu já aprendi a instalar aparelho fixo. Porque às vezes as pessoas pensam que ortodontia, né, a partir de aparelho a gente aprende na faculdade. Não aprende, a gente aprende o básico. No meu caso, eu aprendi bastante, mas mais de ortopedia e a prática mesmo, a confecção laboratorial, a gente aprende muita teoria, mas a prática não foi tão boa assim. Então, eu aprendi muito nesse projeto e me foi muito útil quando eu saí da faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, eu não tinha parente dentista, não tinha dinheiro, reserva financeira, mas eu queria montar o meu consultório. Eu já tinha entendido que o tipo de odontologia que eu queria fazer era diferente. Não era aquilo que eu costumava ver. Não, eu fui para o mercado, então eu comecei a atender numa urgência no hospital, e comecei a atender ao mesmo tempo, que eram dias diferentes da semana. Comecei a atender ao mesmo tempo no interior, que era um pouquinho mais perto, então dava para ir e voltar de carro. Quando eu comecei a fazer esse atendimento, e eu vou falar sem filtro aqui, tá? Não vou falar nomes, claro, mas eu quero falar, eu quero compartilhar essa experiência, porque eu imagino que pode ser importante para você que está aí do outro lado também. Então, quando eu comecei, eu fui para essa primeira experiência, eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, mas eu ganhava R$50 para passar um dia inteiro. E essa pessoa não me dava assim nem o almoço. Ela me levava no carro dela e me trazia no carro dela. Só que pra mim, eu tenho um pouco de vergonha pelo valor, mas a experiência ela foi muito importante pra mim, porque essa pessoa, a dona do consultório, ela era ortodontista. E
com o meu interesse, ela me pegou assim para me ensinar. Então foi a primeira parte da minha especialização, por incrível que isso possa parecer, foi lá. Porque foi lá onde eu aprendi de fato a como executar aquele plano de tratamento que eu tinha aprendido na faculdade. Foi lá que eu comecei a entender melhor das objeções das pessoas, do porquê as pessoas não fecham um tratamento, porque você explica, fala, e o paciente não fecha, e o paciente diz, não, vou pensar, não tenho dinheiro, não dá para fazer agora. Então, naquele momento, nos meus primeiros meses como recém-formada, eu comecei a ter uma visão do que seria o mercado um pouco diferenciada. E ao mesmo tempo eu atendia lá, que era no interior, e atendia em Fortaleza, dentro de um hospital, uma urgência odontológica. Nessa urgência, também foi outra experiência muito interessante que eu tive, porque lá eu tive contato com uma gama de procedimentos que eu não era tão acostumada a fazer, muita dor, muito acesso. Então, foi lá que eu vi que eu não gostava de trabalhar com dor. Então, a primeira coisa que eu entendi dentro dessa urgência não foi o que fazer, foi me conhecer um pouco melhor para entender que eu não gostava de trabalhar com dor. E isso norteou o meu plano de carreira, porque quando eu saí da faculdade, eu pensei, bom, eu preciso ter um plano de carreira. Esse plano de carreira, ele vai de um ponto A, que é nesse ponto em que eu estava, eu sou recém-formada, ponto A, até o ponto B, que é a minha aposentadoria. Então, eu tive essa visão e no meio desse processo, que não é uma linha reta, é cheia de curvinhas, no meio desse processo, eu comecei a entender melhor quem eu era enquanto dentista e as habilidades que eu precisava desenvolver e o que eu não gostava. Uma das primeiras coisas que eu disse, cara, eu não gosto de trabalhar com isso, eu não quero trabalhar com isso, pacientes com dor. Então eu comecei a trabalhar nesses 2 consultórios, aprendi lições valiosíssimas e nesse meio tempo eu comecei a procurar trabalho no interior, porque eu comecei a ver, cara, é o seguinte, eu quero montar o meu consultório. E para eu montar um consultório sem ter nenhum dinheiro, porque nesse momento eu tinha um total de 0 dinheiro, se eu fosse juntar de 50 em 50 reais que eu ganhava lá nessa cidade, ou de diária em diária que eu ganhava no hospital, que era um pouco melhor, mas também não era nada do outro mundo, ia demorar muito até eu conseguir ter dinheiro para montar um consultório. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a ver o que poderia me pagar mais rápido e o máximo possível. Um PSF, tá? Veio na minha cabeça, vamos procurar um PSF. Então, enquanto eu trabalhava, eu comecei a procurar interiores que estivesse precisando de dentista. Achei alguns e escolhi o mais longe possível, tá? Por que eu fiz essa escolha? Porque era o que pagava melhor. Então, esse era o meu foco. Eu precisava economizar dinheiro para eu poder montar o meu consultório aqui em Fortaleza o mais rápido possível. Esse era o meu objetivo. Então, eu comecei a trabalhar no PSF. No PSF, eu acho que assim, tem que ser um vídeo à parte. Gente, eu aprendi muita coisa. Eu conheci muita gente legal. Eu fiz diversos tipos de tratamento. Eu entendi o que era trabalhar no muito e no pouco, porque eu trabalhei em 2 interiores diferentes. No primeiro que eu trabalhei, era um interior maravilhoso, grande, tinha muita coisa para fazer. A estrutura lá era muito boa, o prefeito mandava todo o material que eu precisava. Por exemplo, quando eu cheguei, eu como recém-formada, fui ver o que tinha de material lá. E aí eu vi que para profilaxia não tinha um evidenciador de placa. Gente, PSF, ninguém trabalha com evidenciador de placa. Tá, eu não conheço todo do mundo, mas assim, a maioria das pessoas não trabalha com evidenciador de placa. E aí eu coloquei lá na minha listinha que era um evidência. Lá no PSF era assim, você colocava uma lista onde você escrevia o que você queria, né? Os materiais que você precisava. E aí eu coloquei lá na minha listinha, evidenciador de placa. No outro dia, o motorista levava e trazia a lista, né? Quando ele voltou, ele disse assim, doutora, o rapaz lá do depósito, que era onde ficava armazenado, lá eles tinham como se fosse uma mini dental, sabe? E aí o motorista disse assim, doutor,
Doutor, o rapaz riu, disse que não tinha isso aqui lá, não. Tudo bem, passou. Passado uma semana, lá estava o meu evidenciador de placa. Então, assim, com isso eu aprendi que, então quer dizer que a profilaxia a gente não faz, não é exatamente do jeito que aprendeu lá na faculdade. Então, eu fui aprendendo a trabalhar com os materiais que tinha, mas eu também fui aprendendo a pedir o que eu queria. Foi uma experiência assim, muito, muito legal. Atendia criança, atendia idoso, atendia grávida. A quantidade, a diversidade de procedimento que eu aprendi a fazer foi muito grande. E quando eu falo aprendi, não é que a gente não sabe fazer, mas quando a gente sai da faculdade, a gente tem a bagagem teórica muito grande, mas não tem uma prática enorme. São o quê? 2 anos de prática? E a conta valendo mesmo vai ser ali o último ano. Então, você não tem tanto tempo assim para desenvolver tanta habilidade na mão mesmo, na técnica. Então, no PSF foi onde eu aprendi a trabalhar com volume, porque uma coisa é você atender um paciente numa tarde inteira, como acontecia. Eu e a minha dupla na faculdade, nós atendíamos 2 pacientes num turno e tinha dia que a gente extrapolava o horário porque demorava. E aí, na vida real, gente, não é assim. Na vida real, você atende ali 6, 8, 10, 12 pacientes num turno. Então, eu aprendi a trabalhar no tempo, eu aprendi qual era o meu tempo. E aí, uma das primeiras lições que eu tive no PSF foi essa, que o meu tempo era um pouco diferente. Lá no PSF, eu precisava atender, eu não lembro agora se eram 10 ou eram 12 pacientes por turno. Mas era muita gente, 10 pacientes, às vezes não é o que eu atendo o dia inteiro aqui no consultório. Então, eu comecei a entender que a minha velocidade de atendimento não ia poder exigir volume, entende? Então, eu ia armazenando essas lições que eu tinha e colocando na minha listinha o atendimento perfeito é assim. Então, na minha listinha do atendimento perfeito, entrava, eu preciso de tempo para desenvolver uma boa técnica e para desenvolver um bom atendimento, para fazer uma boa anamnese. É só quando aquela informação do paciente renal passa que ele chega lá na frente e diz, porque tal coisa deu errado. Você fica, gente, mas como é que eu não perguntei isso para esse paciente? Como é que passou aqui na minha anamnese que o cara é um transplantado renal? Isso é muito importante no tratamento. Enfim, só um exemplo, né, de uma coisa que pode acontecer aí no seu consultório, na clínica que você atende muito facilmente. Então, eu comecei a ver e a desenvolver esse meu protocolo de atendimento. O atendimento perfeito. Eu sempre chamei assim de o atendimento perfeito. E aí eu passei alguns meses trabalhando no PSF e nesse período eu estava longe da minha casa porque esse PSF ficava a 400 quilômetros, então eu atendia lá de segunda a sexta. Na sexta-feira eu voltava, ficava o sábado e domingo na casa da minha mãe, que eu ainda morava com minha mãe, e na segunda, 4 horas da manhã, estava lá eu indo para o PSF de novo. Foi um período nesse sentido sofrido, porque eu sentia muita saudade da minha avó, porque eu menino criado por vó, né? Então eu sentia muita saudade da minha avó. Eu sentia muita saudade do convívio da minha família. Era duro, assim, nesse sentido foi muito duro. E eu não fui preparada para isso, entende? Eu queria ir para o PSF, eu tava louca para começar a trabalhar, mas quando a rotina foi batendo, eu comecei a ver que eu não estava disposta a largar, vamos dizer assim, a trabalhar longe da minha família. Então, eu comecei a juntar dinheiro loucamente. Gente, eu era do tipo que levava as minhas quentinhas de casa para não comprar nada lá. Foi bem sacrificante para mim, mas foi rápido. Em 4 meses eu tinha dinheiro suficiente para comprar o meu primeiro consultório. E nesse meio tempo, enquanto eu estava lá, porque nada acontece de uma forma pontual, né? Então, enquanto eu estava lá, eu estava buscando em grupos de dentistas consultórios que estavam sendo repassados. O que eu queria? Eu não queria montar um consultório do zero, do completo zero, entende? Eu queria pegar um repasse, ou seja, como é o repasse?
É quando o dentista, por exemplo, eu vou vender essa minha estrutura aqui, o meu consultório é alugado, não é próprio, então você continua pagando o aluguel, mas a estrutura é sua, a cadeira, compressor, autoclave, tudo que você precisa para trabalhar, a estrutura já tá aqui, então você compra isso, entendeu? Nem isso eu sabia no começo, eu não sabia como era, eu pensava que para ter o consultório eu tinha que comprar a cadeira, eu tinha que comprar o compressor, eu tinha que comprar, e realmente eu tive que comprar, só que tem como você fazer isso tudo junto. E aí eu comecei a procurar, e eu não acredito em coincidência, sabe? Eu acho que Deus recompensa a gente por cada esforço que a gente faz. E nesse momento eu encontrei uma oportunidade que num primeiro momento, numa primeira olhada, e eu vou falar de valores, segura aí. Numa primeira olhada pode parecer uma coisa muito fora da realidade, e era da minha realidade pelo menos. Eu achei um consultório num local que era próximo à casa da minha mãe, ou seja, onde eu morava na época, né? E essa pessoa estava me pedindo quase 50 mil reais, era 42 mil reais esse consultório, esse repasse. Então o repasse é assim, repasse é quando a sala é alugada, você assume o aluguel e as despesas, né, com a sala, e o que você compra é a estrutura, é já ter os armários, tudo que você puder levar quando sair é seu. Então eu falei, bom, eu vou ver, é muito perto e tudo mais, mas era num bairro mais simples, e fui ver no final de semana. Quando eu cheguei, eu olhei assim, eu disse, cara, é muito caro para o bairro em que é. Então, assim, não vai rolar. Aí falei pra moça, olha, obrigada, mas não vai rolar e tudo mais, tá muito caro pra minha realidade. Eu tinha um total de 15 mil reais que eu tinha juntado nesse período, faziam 4 meses que eu tava trabalhando. Eu disse que eu ia falar número pra vocês, então eu segurei. E aí eu tive, sim, antes que pergunte, sim, eu tive a ajuda dos meus pais. Na verdade, eu tive a ajuda da minha avó, mas a minha avó, ela mandou um dinheiro que foi na época, eu tive contato com esse dinheiro, 5 mil reais, então eu tinha 10 e tinha mais 5 da minha avó, tá? Eu tô falando isso, por que eu tô falando isso tão abertamente assim na internet? Porque às vezes as pessoas pensam que porque quando elas te veem lá na frente com um consultório, com o seu carro, vivendo a sua vida, acha que é fácil olhar e dizer assim, mas com mamãe ajudando, com papai ajudando, e assim, cada um tem a sua realidade, sabe? Eu sou muito grata a todo auxílio financeiro que os meus pais me deram, e deram mesmo, mas não foi tudo. Teve que ter muito esforço da minha parte. Eu sei que pra mim já foi mais fácil por isso. E tem pessoas que não têm esse apoio, tem pessoas que têm um total de 0 reais e 0 paz para ajudar, eu sei disso. E por isso que eu quero dizer que, assim, você precisa se esforçar, você precisa querer, precisa buscar oportunidade. Na época, eu via muitos colegas dizendo assim, eu quero o consultório, eu quero. Se aparecer, gente, não vai aparecer, nada aparece pra gente assim. As coisas não aparecem, entende? Você vai atrás. Então, voltando à minha história, eu comecei a negociar esse consultório. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não falei quanto eu tinha, né? Porque eu acho que se eu tivesse falado, a mulher tinha corrido a léguas. E aí eu falei assim, olha, não, 40 e tanto não dá, não tem condição. Aí passou uma semana, deixei pra lá. Passou uma semana, a mulher me liga. Qual era a situação? Eram 3 sócias. E aí dessas 3 sócias, uma estava desistindo da odontologia, a outra ia morar nos Estados Unidos com o marido, e a outra queria continuar, mas não queria ficar com o consultório todo para ela, né? Não tinha como comprar outra parte. Então elas resolveram vender, desfazer a sociedade, porque era daquelas sociedades que para fazer alguma coisa todo mundo tem que assinar. Então elas resolveram vender o consultório para poder se livrar, entre aspas, dele. E aí, das 3, só uma ia continuar na odontologia. E essa uma ia continuar. Enfim. E aí, a gente negociou. Quando foi na outra semana, ela me ligou, olha, a gente topa te vender por 35. Aí eu falei, não dá para eu comprar ainda. Em nenhum momento eu disse quanto eu tinha. Tão ligados, né?
Passou mais uma semana. Eu sei que toda semana ela me ligava. E eu fui notando, qual foi o erro dela? Eu fui notando que elas estavam começando a ficar um pouco mais desesperadas, sabe? A cada semana que passava, a ligação dela era tipo, então, você realmente não tem interesse? Olha, a gente facilita, a gente parcela. Aí quando eu notei que ela estava desesperada, e essa é uma das coisas da negociação, né, que a gente vai aprendendo com o tempo, eu disse, não, eu não vou comprar tão fácil assim. E aí, pra mim, na minha cabeça, aquele consultório já era meu. Eu já conseguia imaginar a decoração que eu ia fazer, sabe? Eu já conseguia imaginar as coisas que eu ia poder levar, enfim. E a mulher tentando me vender e eu dizendo que não ia comprar. Passou um mês dessa história. Ela me fez uma oferta que realmente não tinha o que eu fazer. Ela me ofereceu por 15 mil, foi esse o valor que eu comprei o consultório, o meu primeiro. E parcelado em 10 vezes. Então, assim, foi um negócio que pra mim... eu tenho dinheiro para pagar toda a vista, mas eu não preciso pagar toda a vista. Então eu paguei uma parte à vista e fiquei com 5 mil em caixa para começar o consultório. Foi assim que eu comecei. Eu tô contando essa minha história porque eu sei que muitos de vocês aí do outro lado, principalmente os recém-formados, né? Acham que ter um consultório é uma coisa de outro mundo. Acham que ter um consultório é muita responsabilidade. De fato é. Não tô dizendo que não é, que é a coisa mais fácil do mundo. Não é, mas assim, também não é a mais difícil, entende? Você tem tudo aqui dentro que você precisa para começar. Normalmente, quando a gente sai da faculdade, a gente já tem muito material. Então, eu já tinha todo o material que eu precisava para começar. E aí, nesse consultório, nesse meu primeiro consultório, eu tive muitos mais aprendizados, sabe? Eu consegui identificar e começar a aplicar aquilo que eu identifiquei como uma consulta perfeita, como um atendimento perfeito, que de perfeito não tinha nada. Quando eu olho para trás, eu digo, gente, era assim que eu fazia, era assim que eu atendia, achando que estava abalando. Mas eu estava aprendendo. E isso para mim, e eu aprendo, tá? Até hoje eu não tô aqui dizendo que eu sou a melhor do mundo, que eu tenho um consultório e que eu tô lá em cima. Não, eu tô aqui te dando esperança e querendo te ensinar. Se você tiver, assim como eu tava atrás, com medo, achando que não ia dar certo, eu estou disposta a te ensinar através da minha história, contando o que eu fiz. Pode ser que você resolva fazer coisas diferentes no teu caminho. Pode ser que dentro do teu plano de carreira tenha outros vieses, né, na história e que não tiveram na minha história. Mas a gente vai aprender junto e eu vou te ensinar tudo que eu aprendi nesses 10 anos. Eu vou te ensinar tudo que eu aprendi de importante, para que você chegue às suas próprias conclusões, para que você possa se conhecer melhor enquanto dentista, se conhecer melhor enquanto pessoa e, de fato, conseguir chegar lá no final, porque, entende? Até aí, eu mal falei sobre atendimento ao paciente. É muito mais sobre nós do que sobre o paciente. Para a gente fazer uma boa consulta, para a gente fazer um atendimento que cativa o paciente, que envolve o paciente, faz ele querer voltar, a gente precisa estar bem, a nossa mente precisa estar bem, a gente precisa entender um pouco sobre comunicação, sobre venda, sobre técnica. Eu sei exatamente o que você está pensando aí do outro lado. Ah, mas quer dizer que 5 anos de faculdade, mais 3 de especialização para eu aprender a ser vendedor. Não é isso, fica tranquilo, eu não vou te ensinar a vender. A venda, eu nem gosto muito desse nome, mas a venda, ela acontece naturalmente nesse método que eu criei. Então, esse foi o começo da minha história, né? Até a gente chegar nesse consultório aqui, ainda tem alguns capítulos. A gente já tá com quase meia hora de vídeo e eu vou parar por aqui, tá? Mas eu quero que você me acompanhe. Eu quero que nesse momento, se você chegou até aqui,
não me sai desse vídeo sem deixar teu like, tá? Não sei se é desse ou deve ser desse lado aqui. Deixa o teu like pra mim. É a forma que eu tenho de saber que você gostou do conteúdo. Se for possível e se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, deixa um comentário aqui no YouTube. Vai lá no meu perfil no Instagram, porque lá eu tô postando diariamente. Lá eu conto um pouco mais detalhadamente essa minha história. Lá eu tô todo santo dia nos stories. Tem caixinha de pergunta todo dia. Você pode entrar em contato direto comigo. E a gente vai, e eu vou acompanhar também a sua jornada, tá bom? Então, se esse conteúdo foi útil, não esquece de deixar teu like e até a próxima.